Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar um videozinho aqui rapidinho com o nosso próximo conteúdo, que é resistência elétrica. O que é resistência elétrica? A gente já ouviu falar essa palavra provavelmente quando se tratavam de outros aspectos. Por exemplo, quando o chuveiro da tua casa queima, a gente diz que queimou a resistência. Foi exatamente isso que aconteceu. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo ou de um material qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo submetido a uma diferença de potencial. Ou seja, eu tenho um determinado material e eu vou colocar ali eletricidade para tentar passar por ele. Só que essa eletricidade pode ter pouca dificuldade para passar, e com isso a gente diz que esse material é um bom condutor, ou pode ter muita dificuldade para passar e a gente diz que é um mau condutor. Ou seja, oferece uma resistência grande. Então, resistência elétrica é a dificuldade que um determinado corpo oferece à passagem da corrente elétrica por ele. Aqui a gente tem alguns exemplos de resistências, porque existem tipos de resistências diferentes, né? E na verdade, quando eu tenho um aparelhinho, como é o caso aqui desses exemplos aqui, um aparelhinho que é colocado num sistema com o objetivo de transformar a energia elétrica em energia térmica, eu digo que eu tenho um resistor. Então, o nome desses aparelhinhos que tem uma resistência é resistor, ok? Então, eu tenho aqui um resistor que é usado em eletrodomésticos tipo rádio, essas coisas, que tem essas placas eletrônicas, né? A gente tem aqui um outro resistor que é utilizado nesse aparelhinho aqui que é chamado de ebulidor ou popularmente chamado de rabo quente, que é usado para aquecer a água e tal. Aqui a gente tem uma resistência de chuveiro. E, por último, a gente tem uma resistência de secador de cabelo. Então, notem que, na maioria dos casos, ou em todos os casos, a gente vai pegar a eletricidade e vai transformar em calor, ok? Então, esse é o papel do resistor. Quando a gente está trabalhando com um resistor, a resistência dele depende de alguns fatores, né? Quais são esses fatores? Imagine que eu tenho aqui um fio, tá? Eu tenho um fio. Esse fio tem uma determinada área aqui, uma determinada espessura. Essa área é chamada de área da seção transversal, ok? Que é a espessura do fio. Esse fio também vai ter um determinado comprimento, certo? E esse fio vai ser feito de determinado material, né? Então imagine que isso aqui é um fio de cobre. A organização dos átomos aqui dentro do fio de cobre é diferente do que a organização de um fio, por exemplo, se eu fizesse um fio de zinco. Cada tipo de material tem os átomos organizados de uma maneira diferente. E essa organização faz com que a eletricidade, ao ser colocada dentro do fio, tenha dificuldade maior ou menor para passar aqui dentro desse fio. Então imagine que eu coloquei uma corrente elétrica aqui, esse fio é um fio de cobre. Como o cobre é um bom condutor, isso indica o quê? Que a organização dos átomos aqui dentro do cobre vai ser uma organização que não vai dificultar tanto a passagem da eletricidade. Então ela vai passar tranquilinha, logo esse fio não esquenta tanto. Por isso também, né, um dos motivos que a gente usa fio de cobre para transportar eletricidade, por exemplo, numa instalação elétrica de uma residência, tá? Se isso aqui fosse feito, por exemplo, de zinco, e eu fosse tentar passar a mesma corrente elétrica aqui, a organização dos átomos do zinco ia fazer com que a corrente elétrica, ao tentar passar aqui, tivesse uma dificuldade. Se ela vai ter uma dificuldade, quer dizer que eu vou ter átomos no meio e ela vai esbarrar nesses átomos. E ao esbarrar nesses átomos, ela vai acabar perdendo energia. Como as cargas elétricas têm uma determinada energia, a gente diz que tem uma determinada velocidade, a gente diz que elas têm energia cinética. Ao esbarrar nos átomos aqui dentro do fio, ela vai perder velocidade, logo vai perder energia cinética. Só que
a energia de um sistema, a energia total de um sistema se conserva. Isso quer dizer o quê? Que essa energia não pode ter apenas desaparecido. Ela vai ter sido transformada em outro tipo de energia, que nesse caso aqui é energia térmica, ou seja, em calor. E é isso que acontece na resistência do chuveiro. A eletricidade vai tentar passar por ela e a gente acaba tendo um pouco da energia sendo transformada em calor, e esse calor é usado para esquentar a água. Então a gente tem aqui nessa fórmula o seguinte: a resistência, que é representada por esse R maiúsculo, vai ser influenciada por quem? Pelo comprimento do fio, vai ser influenciada pela área da seção transversal, ou seja, pela espessura do fio. E esse trambolinho estranho aqui é uma letra grega chamada de Rho, que é a influência do material que esse fio está sendo feito, ok? Então eu tenho R igual a Rho LA, Rho L sobre A. Beleza, gente? Continuando então, aqui estão os fatores que influenciam na resistência. O primeiro deles é o comprimento, que é representado por L, vai estar sendo medido em metros. O segundo é a área, né, que é representado por A maiúsculo, que é a área da seção transversal do condutor, e é representado por M ao quadrado, metros quadrados. A natureza do material e a temperatura estão dentro desse símbolozinho aqui, que é a tal da resistividade. Tá? Continuando, então, vamos fazer um exemplo de utilização daquela equação. Vamos ler. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Então, esse primeiro número aí é 10 milímetros quadrados, que corresponde à área. É isso que ele está falando lá. Possui área correspondente a 10 milímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui a área, que é o A maiúsculo, vai ser 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2, e aquele trambolho todo ali é a unidade, ohm, milímetro quadrado por metro, essa coisa ali é a resistividade. A resistividade é aquele símbolo estranho lá, aquela letra grega estranha, certo? Determine a resistência para 5 metros desse fio. 5 metros vai ser o comprimento do fio que eu estou considerando. Então, vou colocar aqui. Então, essas são as informações que eu obtive. Notem que em todas as questões, vocês vão ter que fazer isso. Chegou no número, identifica lá e depois a gente anota as informações ali para que seja mais fácil na hora de calcular. Beleza? Agora vamos para a resolução. Coloquei aqui de novo os dados que a gente tinha coletado lá. Eu quero saber a resistência. Se eu quero saber a resistência, eu tenho que ver uma fórmula que tem R, L, Rho e A. Então é essa, né? R igual a Rho L sobre A. Então eu vou pegar essa fórmula e vou substituir as informações que eu conheço. Então, repetir o R, que é o que eu estou tentando descobrir. O Rho vale 2,1 vezes 10 elevado a menos 2. Está aqui, ó, no lugar do Rho eu coloquei esse valor. O L é 5, troquei o L por 5, e a área é 10. O A é 10, troquei o A por 10, ok? Continuando, então, é só resolver essa conta. Como é que eu resolvo essa conta? Eu fiz assim, ó. 2,1 vezes 5 deu 10,5. Repete o 10 elevado a menos 2. Embaixo ainda tem um 10, certo? Eu vou jogar esse 10 para cima. Lembrem que toda vida que eu troco uma potência de lugar, eu tenho que trocar o expoente. Aqui não está aparecendo, mas o expoente, quando não aparece, é 1. Se eu vou jogar para cima, ele vai como menos 1. Então, eu tenho 10 elevado a menos 2 e tenho 10 elevado a menos 1. Juntando esses dois, vai ficar um 10 elevado a menos 3. Essa é a resistência. 10,5, repetir, né? Vezes 10 elevado a menos 3. E essa coisinha estranha aqui que parece uma ferradura é um ômega, é uma letra grega, que é o ômega, é a unidade de medida de resistência, que é o ohm. A gente chama essa unidade de medida de ohm. Por isso o nome dessa lei é segunda lei de Ohm. Notaram que a gente começou da segunda e depois a gente vai para a primeira, beleza? Então essa é a resistência desse fio, ok? Esse era
primeiro exemplo que eu queria fazer com vocês. Agora nós vamos para a primeira lei de Ohm. É assim mesmo, de trás para frente mesmo. A primeira lei de Ohm é a lei que relaciona a corrente com a resistência, certo? Então eu tenho a resistência vai ser a diferença de potencial, que é o U, dividido pela corrente, que é o I. O que é essa diferença de potencial? A gente já viu em aulas anteriores que para que eu faça com que dentro de um fio eu tenha um movimento ordenado de cargas elétricas, eu tenho que colocar nas duas extremidades do fio, ou seja, nas duas pontas do fio, energias diferentes. Então, numa ponta vai ter energia grande, na outra ponta vai ter energia pequena. Logo, eu vou ter uma diferença de energia aí. Essa diferença é o que a gente chama aqui de diferença de potencial e é representado por esse U. Então, a gente tem aqui a fórmula do Rui, né? O Rui me dá a possibilidade de calcular a resistência quando eu sei a corrente e a diferença de potencial. Só que essa lei aqui só é válida para materiais que possuem uma resistência elétrica constante, ou seja, materiais que, ao serem manipulados, aquecidos e tal, não tem a variação da resistência elétrica. Quando eu tenho um material que não varia a resistência, é chamado esse material de resistor ôhmico, tá? Esse resistor ôhmico é todo resistor, todo material que tem resistência elétrica constante, beleza? Agora nós vamos para o exemplo 2, que diz o seguinte: determine a corrente elétrica, ele quer a corrente é o I ali daquela fórmula, certo? Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 kΩ. Então tá aqui, ó. Vou anotar aqui, a resistência desse cara é 1 quilo, esse casinho aqui ó, significa quilo, e esse trambolinho aqui é o ohm, que é a unidade de medida. O que significa 1 quilo ohm? Toda vida que aparece um K, esse K significa 10 elevado ao cubo. Então eu troquei aqui o K por 10 elevado ao cubo. Então ficou 1 vezes 10 elevado ao cubo ohm. 10 ao cubo é a mesma coisa de 1000, então 1 vezes 1000 fica 1000 ohms, tudo bem? Eu abri assim que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí continua, quando ele é submetido a uma diferença de potencial, às vezes aparece assim, ó, DDP, mas é diferença de potencial, de 200 volts. Aquele V maiúsculo é a unidade de medida de diferença de potencial, né, que é o volt. Então, o U vale 200 volts. Então agora vamos para a resolução. Anotei de novo aqui as informações. E a fórmula que tem o R e tem o I, que é o que eu estou tentando descobrir, é essa fórmula do Rui, certo? Vou pegar a fórmula do Rui e vou substituir as informações. Então, no lugar desse R, eu vou colocar 1000. No lugar do U, vou colocar 200 e vou repetir o I, que é o que eu estou tentando descobrir. Tá aqui. Como é que eu termino essa conta? Eu considero como se tivesse um 1 aqui embaixo e multiplico cruzado. Então vai ficar assim, 1000 vezes I fica 1000 e 1 vezes 200 fica 200, ok? Agora eu vou pegar esse 1000 que está multiplicando o I e ele vai passar para o outro lado dividindo. Então tá aqui. Aí aqui eu vou fazer o quê? Vou cancelar 2 zeros desses aqui e vai ficar 2 dividido por 10. Se eu fizer 2 dividido por 10, vai dar 0,2. Escrevendo isso aqui na forma de potência, andei uma casinha vírgula para cá, ficou 2. Se eu andei uma casinha, vai ficar elevado a menos 1, a potência de base 10 aqui. 10 elevado a menos 1 é esse D aqui, que é o deci. E o A maiúsculo é a unidade de medida de corrente, que a gente já viu na aula anterior, que é o tal do ampere. Então eu tenho 2 deciampere, que era o item B ali naquela questão. Beleza? Então essa era a resolução da segunda questão. E era essa a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.